pensar também, 15 dias resolve o quê? A gente volta a estacar zero daqui em junho, né? Veja, nós, como eu disse, isso é um ato da empresa cujo objetivo é contribuir para que haja um tempo mínimo para os entendimentos, as negociações entre o governo e os movimentos. Hoje não existe esse tempo, tá certo? Quer dizer, nós estamos oferecendo à sociedade e aos consumidores uma redução de cerca de 25 centavos por litro do diesel, desde que as demais etapas da cadeia transmitam essa redução, né? Vamos lembrar que todos têm liberdade, né? Eu digo todas as distribuidoras e os consumidores. Portanto, e uma vez mais reforçando, não é uma mudança na política da empresa, portanto não vemos impacto nos nossos programas de desinvestimento. Tá, é só porque eu perguntei dos 15 dias, não muda nada. E só fazer mais um... Discordando, acho que muda bastante, porque esse tempo não existe hoje é zero, né? Então existe um tempo onde já há uma redução e o preço fica parado nesse valor nesses 15 dias. E aí há um tempo para se conversar e chegar a um entendimento. Então seriam 15 dias, na verdade, para o governo tentar acertar a redução tributária, seria isso? Seria 15 dias para que o governo encaminhe suas negociações com os caminhoneiros com vistas a um acordo definitivo. E só mais uma pergunta, os caminhoneiros colocaram hoje uma proposta de mudança de preços em 90 dias. Existe essa possibilidade? Não, eu fui informado disso, mas nós não estamos avaliando isso. Isso é uma questão que temos que qualquer mudança na periodicidade é uma questão que tem que ser discutida no âmbito da diretoria executiva, porque é quem decide a política de preço da empresa e essa decisão da diretoria executiva, então, se for tomada, será comunicada, mas no momento não estamos avaliando nada em relação a esse tema. Pergunta agora da Karine Leal, da Bloomberg. Tá. Não, peraí, Fernanda, desculpa, porque a Ramona está inscrita aqui para fazer a próxima pergunta. Boa noite. Nesse período, quer dizer, é possível, dos 15 dias, a Petrobras pensa também em reavaliar a própria política dela, enfim, tudo bem, é uma commodity, tem que acompanhar os preços internacionais, mas que não precisa necessariamente acompanhar aquela volatilidade diária, pode ser a cada 15 dias, ou enfim, ela pensa em rever isso? Ramona, hoje a gente passou o dia acompanhando o desenvolvimento da situação e informando ao governo situações de aeroportos, a situação de suprimento de combustíveis, para que o governo conhecesse a realidade dos fatos. Então nós não fizemos uma discussão sobre o tema da política. A política não muda, tá certo? Não sei, não discutimos isso, tá certo? Eu não estou dizendo nem que sim nem que não, só estou dizendo que nós não discutimos o assunto porque não houve nenhum tempo para isso, né? Hoje tínhamos a reunião do nosso conselho e paralelamente se desenrolando essa crise que todos nós assistimos. Pergunta do Francisco Góes, do Valor. Boa noite, presidente. Queria lhe perguntar, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse em Brasília que o seu cargo não está correndo risco, mas que o senhor tem um cargo de confiança do presidente Temer. Eu gostaria de saber se o senhor em algum momento avaliou, frente a essa crise toda, colocou em dúvida a sua permanência frente à empresa. Não, eu acho que num momento de crise como esse, a gente tem que estar à altura do momento e seguir firme na posição. Não dá para falar nesse momento em qualquer tipo de movimento como esse. Mônica Sanches, TV Globo. Olá, boa noite. Eu só queria primeiro, desculpe, checar essa redução média, se é de 23 centavos por litro ou 25. E esse valor, quer dizer, é para os grandes distribuidores, né? Qual é, na opinião dos senhores, a previsão do impacto para o consumidor final, né? Para quem usa o diesel, como os caminhoneiros? É exatamente a diferença entre o 23 e o 25. Tá? O 23 centavos é o preço na refinaria da Petrobras e a gente entende, quando considera o imposto que incide sobre o combustível, como reduz o preço, o imposto tem que reduzir também e, portanto, haveria um impacto maior de redução para os consumidores, chegando a esses 25 centavos. Tá?
obrigada. Só completando, só em cima disso, o senhor acha que pelo menos por esses 15 dias isso pode resolver problemas, por exemplo, dos aeroportos, que chegaram um outro a parar, dos ônibus, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, esses problemas emergenciais? O que eu acho que é importante é que num momento como esse as partes tenham boa vontade e reajam também com boa vontade a um movimento de boa vontade, que é esse que a Petrobras fez. Eu não estou dizendo que essa é a solução definitiva, porque a solução definitiva necessariamente tem que ser liderada pelas negociações com o governo. O que nós estamos apenas dizendo é que estamos dando a nossa contribuição para gerar esse ambiente favorável para uma conversa mais desarmada e, portanto, esperando, sinceramente, que os transtornos para a população, para a movimentação de cargas e pessoas, que isso possa ser realmente interrompido. Essa é a contribuição que a gente está procurando dar para que a gente construa esse clima mais favorável para essa discussão e esperamos e pedimos realmente aos movimentos que entendam esse gesto e que reduzam, né, os transtornos que estão sendo provocados para, uma vez mais, para a população e para o deslocamento de pessoas e de cargas. Bruno Cruz, da TV Brasil. Boa noite a todos, boa noite, presidente. São duas coisas. A primeira é em relação ao reajuste de preço. Ele congela o preço do diesel, o preço vai continuar variando e esses 23, 25 centavos incidem sobre esse preço que varia. E a segunda é, se esse período que a Petrobras está dando de 15 dias, se isso não foi conversado com o governo nem com os caminhoneiros, a Petrobras tomou essa decisão é definitiva, ela pode ser reavaliada durante esses 15 dias e, por exemplo, retirada durante esses 15 dias, caso ele veja que o diálogo não está acontecendo entre o governo e os caminhoneiros. Obrigado. Não, a decisão é eu não gosto da palavra congelamento, a decisão é de manter o preço fixo por esses 15 dias. Não tem, digamos, hipótese de uma reversão dessa decisão, né, caso se verifique que ela não contribuiu para os objetivos pretendidos. Nós achamos que essa contribuição tem que permanecer por este prazo, uma vez mais esperando que seja entendida com este objetivo da Petrobras, da sua diretoria, de dar uma contribuição para gerar um clima mais desarmado, um clima de mais boa vontade e de menos transtornos para a população. Léo Rodrigues, da Agência Brasil. Presidente, só para ficar claro, então, não tem nenhuma sinalização de que os caminhoneiros estão dispostos a uma greve, né? É uma sinalização de boa vontade por parte da Petrobras e do governo, seria isso? Não, não é do governo, é uma sinalização da Petrobras, tá certo? Não foi objeto de negociação prévia nem com o governo, nem com os caminhoneiros, tá? Rodrigo Viga, da Reuters e Jovem Pan. Boa noite, gente. Todos os diretores, presidente Parente. Todo respeito, presidente. Quando começa assim, vem tiro, né? Então vamos lá. O senhor sabe que venho acompanhando o senhor desde que o senhor assumiu a presidência da Petrobras. O senhor sempre falou muito em autonomia e independência. Mas quando o senhor fala em um gesto de boa vontade, eu entendo e fico com uma certa dificuldade para explicar para os meus leitores na Reuters que estão lá fora e, obviamente, para os detentores de ADRs e ações da Petrobras, como a empresa pode ser autônoma e independente e, ao mesmo tempo, conceder um gesto de boa vontade. Essa pergunta que eu faço para o senhor inicialmente. O senhor se sente confortável com essa decisão, visto que, embora não seja efetivamente uma mudança na política de preços, pode ser interpretado como uma flexibilização de uma política que vem sendo adotada, é importante inclusive para o caixa, para o futuro da companhia. E, em terceiro lugar, por gentileza, que impacto financeiro pode ter durante esses 15 dias uma redução de 23 ou 25, analisando pelos dois ângulos, pelos dois aspectos? Obrigado. Bom, então repete a primeira pergunta, porque... Não precisa adjetivar muito, presidente. Não precisa adjetivar muito. Direto à sua primeira pergunta, só para... O senhor sempre falou sobre independência e autonomia.
Eu não vejo que a nossa independência, a nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Então, eu não vejo nenhum arranhão na nossa autonomia e na nossa liberdade de praticar esses preços. Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão simples, e quando você fala confortável, pode parecer que tenha sido fácil e simples, de maneira nenhuma não foi. Mas eu tenho muita serenidade de dizer que eu tenho horror a dogmas e a ser dogmático, tá certo? E eu acho que o momento que o Brasil vive, ele exige essa visão de abertura, sem dogmatismos, para que a gente possa ajudar a encontrar encaminhamentos que favoreçam a população e reduzam os seus transtornos. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você que vou dormir bem essa noite. Não que tenha sido uma decisão fácil para nenhum de nós, mas sentindo que nesse momento difícil que o país atravessa, que foi sim a decisão acertada. Sobre o impacto, passo para o Jorge ou para o Ivan, quem é que pode falar sobre isso? Ivan. Bem, na avaliação do impacto, dado o momento que o país está passando em relação a paralisações de bases, o que a gente fez foi uma comparação do impacto dessa redução em comparação a uma possível perda de produção e perda de capacidade de refino, ou seja, redução das cargas das refinarias. O número é em torno de 350 milhões nesses 15 dias, e quando comparado com uma possibilidade de perda de produção, né, perda de redução de carga de refinaria, em torno de 90 milhões por dia. Então esses números meio que se compensariam. 350 milhões de reais por 15 dias. Exatamente. Eu perderia 90 milhões por dia. Se eu parar toda a produção da refinaria, eu perderia 90 milhões por dia. Não, mas vamos explicar. A redução da receita da empresa pela redução dos 10%, pelos 15 dias, é da ordem de 350 milhões de reais. Nós não estamos com as refinarias paradas, tá certo? Mas elas podem ser, a sua operação pode ser prejudicada. No limite, parando todas as refinarias, poderíamos ter uma perda diária de faturamento de 90 milhões por dia. Então essa é a hipótese extrema, tá certo? O que nós estamos dizendo é que, e como está no nosso fato relevante, é que as operações da empresa também são prejudicadas por essas paradas, tá certo? Então, também faz sentido para nós buscar a adoção dessa medida, tendo em vista, inclusive, a necessidade da normalização do funcionamento de todas as empresas do Brasil, incluindo a Petrobras. Ok, pergunta do Lucas, da Rádio CBN. Boa noite, presidente. O senhor falou que mais cedo, né, que a saída para essa, enfim, a trégua está na discussão da questão dos impostos, né, e sobretudo federais e estaduais. Queria que o senhor pudesse falar um pouco mais nesse sentido, qual a parcela que os estados têm em todo esse imbróglio, uma vez que, enfim, o governo federal está se mobilizando, enfim. O senhor acha que os governos estaduais também devem se preocupar nesse momento, devem, de alguma forma, fazer algo? Vamos lembrar de um número que eu já mencionei anteriormente. Há uma previsão do aumento de royalties e participações especiais, além do aumento dos impostos da própria Petrobras, né, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer, mas em relação a royalties e a participações governamentais, há uma previsão de crescimento de 2018 em relação a 2017 de 70%. Tá certo? Portanto, há
a recuperação da Petrobras, né, o fato de que essa diretoria e este conselho tirou a Petrobras da situação em que estava e colocou numa trilha de recuperação, está gerando muitos benefícios em termos de pagamento de impostos e de participações governamentais. Portanto, nós achamos sim que é justo que num quadro onde se aumenta tantas receitas, né, de governo federal, estados e municípios, de participações especiais e royalties, que se pense também, e dado a expressiva participação dos impostos estaduais na formação do preço, que se é de se exigir uma contribuição da parcela que é mais representativa, que é a parcela dos impostos, deveria se pensar também em alguma maneira dos estados darem a sua contribuição. Os impostos, no caso do diesel, representam quantos por cento? 50% do preço do diesel é imposto. Então, vocês veem que realmente, para uma contribuição, para uma redução mais efetiva e uma maior previsibilidade do valor do diesel, tá certo? Os beneficiários desses impostos têm que dar a sua contribuição, e dado que a parcela estadual também é muito grande, acho que seria injusto ficar uma cobrança somente em cima do governo federal. Alexandra, da Reuters. Boa noite. Eu tinha uma boa pergunta, muito boa, mas o meu colega já fez. Queria perguntar... Depois você acerta com ele, então. Exato. Enfim, queria perguntar se tem uma ideia do impacto na geração de caixa previsto para o trimestre ou para o ano, e também se chegarem ao final do prazo dos 15 dias, sem chegarem a um acordo, estariam dispostos a estender os cortes. Obrigada. O impacto foi esse que eu já mencionei, né? 350 milhões de reais na receita da empresa. É claro que o impacto de caixa é menor do que esse, tá certo? Você deixa também de pagar os impostos relacionados a essa receita e tudo mais. Não sei se o Ivan teria essa informação. Não. Oi? Tem razão o Nelson. Nossa margem EBITDA em torno de 30%, então o impacto no caixa vai ser de 30% desses 350 milhões, aproximadamente 100 milhões de reais. A segunda pergunta, o que nós pretendemos é que no final do período a gente progressivamente volte à política anterior, como nós anunciamos. Entendemos isso como digamos assim, um prazo que ajuda, mas que, se não se resolver em 15 dias, não vai ser a gente prorrogar por mais 15 que vai resolver. Então, achamos que esse é o prazo que é suficiente para o objetivo da medida. Bom, estamos aqui acompanhando então a entrevista coletiva de Pedro Parente, presidente da Petrobras. Eu vou falar sobre essa decisão da Petrobras com o João Borges. João, uma decisão da empresa, redução de 10% por 15 dias, enquanto o governo e caminhoneiros encontram uma solução. O que te parece? Boa noite, Helena, boa noite a todos. Olha, primeiro, tem um aspecto importante que realmente é uma redução que tem significado econômico, não é aquela coisa simbólica que terminou sendo irritante de ontem, que 5 centavos apenas, que não adianta, não resolve problema nenhum. E Pedro Parente coloca uma questão importante. A carga tributária sobre diesel e também gasolina é muito elevada. E aí tem uma questão que a gente deve prestar atenção. Toda vez que o dólar sobe o valor em real dos combustíveis e aumenta também o imposto. Ou seja, esse aumento do petróleo, aumento do dólar, está levando também a um aumento do imposto. Aí ele coloca o dedo na ferida. Como há um aumento muito grande dessa arrecadação, não deveria vir daí uma solução para essa questão, por essa alta continuada do diesel? Bom, Leilane, a questão que fica é a seguinte: será que governadores que também estão aí com caixa quebrado estarão dispostos a abrir mão de alguma coisa? Mas a verdade é que a solução passa por aí. Não há como fugir disso. Outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: o petróleo subiu muito, será que vai continuar nesta escalada? Eu conversei com especialistas hoje e a ideia é a seguinte: não há nenhuma razão de mercado, de demanda para que o petróleo tenha subido tanto. Então também a gente tem que contar com a possibilidade, não é uma certeza, mas que em algum momento também o preço do petróleo caia. O dólar já está ajudando com as intervenções do Banco Central, né?
Bom, João, muito obrigada. Vamos aguardar então os próximos passos. Obrigada aqui pelas suas explicações. Agradeço a sua atenção. Você segue acompanhando aqui na Globo